estudar as angiospermas. Na aula anterior, eu pedi que você aprendesse um pouco mais das flores, justamente para que, chegando aqui, você tenha uma melhor compreensão de como que a anatomia da flor influencia na formação de pólen, influencia no processo de reprodução, de adaptação, de autofecundação, fecundação cruzada, tranquilo? Então, vamos às características gerais, ciclo reprodutivo e o porquê dessa maravilhosa biodiversidade das angiospermas. Vamos lá! Então, nesse caso, pessoal, analisando as características gerais das angiospermas, representadas pelo feijão, pela ervilha, pela soja, pela manga, pela goiaba, vários vegetais que estão aí ao nosso redor, então ela apresenta como características gerais. Vamos analisar uma por uma, pra você ficar craque nisso aí. Elas são vasculares ou traqueófitas. É avanço? Ou você ouviu falar de planta anterior que tinha isso? Pteridófita samambaia começou a ser vascular ou traqueófita, ou seja, xilema subindo com água minerais e floema descendo aí com a seiva elaborada. Tranquilo? Então não é novidade, apesar de que isso aqui é uma importante característica. Espermatófita, será que é novidade aqui? Ter esperma? O nome já está mostrando, ó, ela tem esperma. Só que nós estudamos uma planta anterior, que é a gimnosperma. Olha lá, gimnosperma. E eu expliquei para você que esperma significa semente, mas lá é gimnosperma. Lembra? Pinheiro, a sequoia gigante, a cica, que é uma planta ornamental, lá na gimnosperma, só que lá é gimno, é nu, o esperma é nu, ou seja, não existe um anjo ao redor, não existe uma fruta ao redor, não é isso? Então, nesse caso, esperma, nós temos a semente, só que ela é coberta por um anjo, por um fruto, tranquilo? Então, é uma aquisição evolutiva fantástica que essa planta tem em relação à anterior, que é a gimnosperma. Então, elas são espermatófitas, mas cuidado, o avanço não é ter esperma, é ter o anjo, como o próprio nome está falando, que é o fruto ao redor. Fanerógama, nós temos aqui a estrutura de reprodução visível chamada de flor, e essa flor nós estudamos em momento anterior, mostrando que ela é extremamente adaptada, por exemplo, a vários processos de polinização, a não ser vento. As gimnospermas, pólen é só pelo vento, a anemofilia, aqui não, tem vários mecanismos de polinização que nós estudaremos aqui. Fecundação dupla, nós vamos explicar para você daqui a pouquinho, quando estivermos falando da reprodução. Sifonógama, nós já explicamos isso, porque isso aí apareceu lá na gimnosperma. Ou seja, essa planta, na hora que ela reproduz, ela apresenta um sífon, um canal, um tubo polínico, mas não é novidade aqui. Isso já apareceu lá na gimnosperma, mas nós veremos novamente esse tubo polínico, como é que é esse processo mesmo. Principais dispersões, muito importante. Principais dispersões do pólen. Como é que o pólen movimenta? Então, nesse caso, como a flor é mais atrativa, olha para você ver aqui, ó, vários tipos de flores com cores atrativas, algumas muito cheirosas, outras nem tanto, mas cada uma com a sua estratégia para atrair o polinizador. Então, os mecanismos de polinização pode ser anemofilia, pelo vento, filia quer dizer afinidade, anemo, vento, entomofilia, repito, filia quer dizer o quê? Afinidade. E entomo, inseto. Quando você vê, por exemplo, uma abelha ali realizando a polinização, vai de uma flor para outra. Ornitofilia, filia, afinidade. Ornito, ave. Quando você vê um beija-flor ali movimentando entre as flores, certo? E a quiropterofilia. Quiróptero é uma ordem de mamífero, é um tipo de morcego. É o morcego. É o morcego. Então, quiropterofilia, filia é afinidade, afinidade pelos pelos do animal na hora que está ali lambendo aquela flor. Tranquilo? Então, lembrando que essa biodiversidade mostra o quanto que existe uma boa relação entre as angiospermas, por exemplo, os insetos. Então, se eu jogo agrotóxico, diminui a população de abelhas, por exemplo, esse vegetal pode ter a sua reprodução comprometida. Tranquilo? Bem como os outros polinizadores também. Agora aqui, dispersão da semente. Você percebe que a semente da gimnosperma, ela tem a tendência de cair, e aí algum predador vem, pode comer, alguns esquilos podem até enterrar essa semente em alguns cantos e ajudar na germinação da semente da gimnosperma. Só que essa aqui é uma semente que chama mais atenção, porque tem um fruto ao redor. Então o animal abocanha e vai movimentando para cá e para lá e começa a fazer a eliminação das suas fezes lá longe e ajudou essa semente a dispersar. Então o vegetal ele se dispersa,
através das fezes de animais que abocanharam aquele fruto. Isso é fantástico, fundamental, para que esse vegetal não fique ali perto da planta mãe, ele se disperse e ganhe novos hábitats, beleza? Então, nós temos a zoocoria, que é a semente sendo transportada a partir de animais, igual o fruto do lobo, abocanha, o lobo abocanha o fruto do lobo e vai fazer a sua eliminação das fezes lá longe e, obviamente, ajudou o fruto do lobo desse processo. Hidrocoria, o coco. O aluno pergunta para a gente, e o coco? O coco é uma semente, na verdade, é um fruto, só que aquela estrutura que está lá dentro, que a gente chama a bala do coco, né, na verdade é a semente, e que vai sendo disperso, assim como várias outras sementes, pela água. Tranquilo? Anemocoria. Olha lá, olha lá. Então nós temos uma semente alada, uma semente que ela é dispersa pelo vento, anemocoria. Isso acontece com essa semente muito conhecida, acontece com o dente de leão, como se fosse um algodãozinho, você fica brincando, às vezes quando criança brincava muito, soprava para que ele pudesse se dispersar. É uma semente muito bem adaptada, indo pelo vento. Nessa imagem nós estamos vendo o quê? Vamos treinar? Entomofilia, polinização pelos insetos, no caso pela abelha. E aí, que imagem é essa que a gente está vendo? Ornitofilia, polinização pelas aves. E essa imagem, nós estamos vendo quiropterofilia, que é a polinização feita a partir dos morcegos. Tranquilo aí? Então é uma planta que apresenta vários mecanismos de polinização, uma planta que tem vários mecanismos de dispersão na sua semente, e isso faz com que ela seja muito bem adaptada comparada com as gimnospermas. E com relação à reprodução, que está sendo representada muito bem aqui a partir desse esquema. Você vai entender, mas vamos começar por esse. Vamos lá. Aqui nós vamos partir da anatomia da flor. Não se esqueça dessa anatomia da flor. Então, no interior do ovário, dessa planta, existe aí o óvulo, e esse óvulo tem uma célula chamada célula mãe do megásporo. Enquanto que no interior da antera, a parte masculina, tem uma célula chamada de microsporângio. Então, quando você olha para uma imagem dessa aqui, vamos relembrar, aqui, ó, no interior dessa estrutura, lembrar que aqui é o estigma, captura o grão de pólen, aqui é o estilete, direciona a formação do tubo polínico, aqui nós temos o ovário, que é responsável pela formação do fruto que nós comemos, e lá dentro, o óvulo. Agora, o que o esquema está nos mostrando? Vamos entrar lá dentro. Vamos lá para dentro do óvulo. Vamos lá para dentro do óvulo. O que tem lá dentro do óvulo? Uma célula chamada de megasporângio ou célula-mãe do megásporo. Megasporângio ou célula-mãe do megásporo. Célula 2N. Tem o número total de cromossomo da espécie. Certo? O que está acontecendo aqui? Vamos olhar para o esquema. Uma meiose. Por meiose, uma célula dá origem a quantas? 4. Olha aí, 4. Só que essas 4 células haploides, 3 degeneram. Olha lá, 3 degeneram. Mesma coisa que eu disse para vocês que acontece no ovário da mulher, onde uma ovocônia deveria dar 4 ovócitos 2, vulgarmente chamado de óvulos, mas que na verdade 3 atrofiam e a mulher normalmente ovula apenas um óvulo viável. Não é isso? Aqui é a mesma coisa. Então, lá dentro do óvulo, tem uma célula chamada célula-mãe do megásporo ou megasporângio, ela sofre meiose, dá origem a 3 esporos atrofiados e um esporo grande que funciona. Aí igual acontece lá na gimnosperma, acontece também na angiosperma. Ficou apenas um esporo grande que funciona. O que vai acontecer com esse esporo, olha lá, grande que funciona? Qual o nome dele? Megásporo funcional. Lá na gimnosperma, esse megásporo funcional, dentro do óvulo, lá da gimnosperma, da planta anterior que nós estudamos, sofriam mais de 2.000 mitoses e formava aquela massinha que ficava dentro da semente da gimnosperma. E aqui? Quantas mitoses? 3. 3 mitoses. Então, é esse esporo grande que funciona, vai sofrer 3 mitoses. E uma célula sofrendo 3 mitoses, quantas que formam? 8. Uma dá origem a 2. Essas 2, dividindo, dará origem a 4. Essas 4, dividindo, cada uma forma 2, vai dar origem a 8. Olha as 8 aqui.
Olha essas 8 células aqui. Não perca de vista, isso tudo está acontecendo dentro de quê? Do óvulo, que está aqui dentro. E aí, olha as 8 células aqui, e o nome delas. Uma que está aqui no fundo desse óvulo é chamada de antípodas, são 3, todas são N, haploides. Tem 2 aqui no centro, chamadas de núcleos polares. Tem uma aqui no meio, chamada de oosfera. E aqui na lateral, aqui, ó, e a outra na lateral, chamada de sinérgides. Pronto, a parte feminina está totalmente preparada para realizar a reprodução sexuada. Vamos ver a masculina agora? Olha a masculina, a mesma estrutura. Então, quando vai lá na flor, a flor ela tem a estrutura que é chamada de antera, a famosa antera. Para quem cresceu, quem é a famosa antera, não se esqueça, olha lá, a antera é essa estrutura aqui, ó. Essa é a famosa antera. Entrando aqui dentro da antera, tem células que são chamadas de quê? Microsporângio. Várias células chamadas de microsporângio. É aqui que é produzido o grão de pólen. E aí, nesse caso, esse microsporângio vai formar, por meiose, 4 esporos. São chamados de esporos pequenos, são micrósporos. E essa planta, assim como a gimnosperma, pinheiro, por exemplo, solta esporo ou é pólen? É pólen. Ah, mas como é que esse esporo pequeno vai dar origem ao pólen? É o que o esquema está mostrando aqui, ó. Então, o que o esquema mostrou? Pegou lá a antera, olha ela aqui, está te mostrando que dentro da antera está realizando a meiose, e essa meiose está dando origem ao grão de pólen. Olha lá, esse grão de pólen, ele tem 2 células. Quais são? Uma é chamada de célula geradora e a outra é chamada célula do tubo. As 2 células ficam aqui dentro, uma célula geradora e a outra célula do tubo. E nesse caso aí, também chamada de célula vegetativa. Então, nesse caso aqui, essas 2 células vão ser transportadas pelo grão de pólen. Cuidado, tem aluno que acha que é o grão de pólen que fecunda. Na verdade, quem fecunda, o grão de pólen é como se fosse uma nave. A gente brinca com o aluno, é como se fosse um helicóptero transportando uma pessoa. Então, nesse caso, o grão de pólen é como se fosse uma nave. E lá dentro tem as células que vão realizar a fecundação. Aqui o grão de pólen, que vai ser transportado pelo vento, pelos insetos, enfim, de várias formas. Esse grão de pólen ele vem e cai aqui, ó, cai aqui em cima. Como é que chama essa região? Estigma, e captura o grão de pólen. E ao capturar o grão de pólen, perceba que aqui, ó, a célula do tubo vai formar o tubo. Olha lá, olha o sifão, olha o canal, olha o tubo. Olha, por isso que essa planta é chamada de sifonógama, assim como a gimnosperma, porque tem esse sifão, esse canal. Olha lá, ó, o tubo. Repare que o tubo ele penetra e vai até a abertura que tem no caso desse óvulo. E aqui tem no interior dessas células, no interior desse óvulo, as 8 células que nós mostramos para vocês. Então você percebeu que, buscando essa imagem aqui, o tubo polínico penetrou, veio aqui pelo estilete, e esse tubo polínico ele penetrou justamente nessa região. Então as sinerges estão aí justamente para proteger essa abertura desse óvulo. Mas quando o tubo polínico ele penetra aqui, essas sinerges obviamente já não tem mais a sua função. Quando o tubo polínico ele se depara aqui, opa, então ele deu condições da célula que está aqui atrás, ó, chamada célula geradora, descer e fecundar a osfera que está aqui. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Essa planta não faz fecundação simples. Ela simplesmente não vai descer a sua célula geradora e fecundar a osfera. Não. O que acontece? Na hora que essa célula geradora fica aqui, ela fala assim, eu vou sofrer mitose, eu vou formar 2, eu vou formar 2 núcleos. Eu não quero descer e fazer uma fecundação simples, igual a gimnosperma. Eu quero fazer uma fecundação dupla, eu sou uma angiosperma. Então, o que essa planta faz? A sua célula geradora que está dentro do grão de pólen, ela vem e divide, forma 2. Antes de descer pelo tubo polínico, ela fala, vou virar 2. E aí forma 2 núcleos ou células espermáticas. Olha aí, um aqui, na pontinha da seta, e o outro aqui, na pontinha da seta. Então já tem 2 núcleos espermáticos. Um desce, e agora, ó, o que acontece?
Quando um desses núcleos desce e vai descendo aqui pelo tubo polínico e encontra a oosfera aqui, ó, aí essa oosfera se junta com esse núcleo espermático e forma o embrião. Então, há um núcleo espermático que desceu ali pelo tubo polínico, vai encontrar a oosfera. E aí, oosfera mais um núcleo espermático forma o embrião, que é 2N. N cromossomos dessa oosfera, mais N cromossomos daquele núcleo espermático que desceu. Não se esqueça, olha lá, ó. Essa célula espermática tem dois, aqui ó, tem dois. Aqui apareceu essas duas células aqui. Repito, a célula geradora, antes de descer, sofreu mitose, formou duas. E esses dois núcleos ou células espermáticas estão aqui. Um vai fecundar a oosfera, como a gente está mostrando aqui, e repara o que vai acontecer. O outro, ele vai passar por aqui, vai perceber que aqui já tem um embrião, vai pedir licença, vai encostar aqui. Opa! O que vai acontecer? Tá vendo esse aqui? É um núcleo polar. Ele é N cromossomos, ou seja, tem a metade de cromossomos da espécie. Tá vendo esse outro aqui? É N cromossomos, ou seja, tem a metade de cromossomo da espécie. Só que o núcleo espermático vai descer e vai se juntar. Eles vão fazer uma união a 3. Olha para você ver. Aqui vai ter N cromossomos, aqui vai ter N cromossomos, e o núcleo espermático vai chegar aqui, o outro, e vai falar assim, vamos nos juntar? Vamos formar uma célula com 3N cromossomos, um N que é seu, núcleo polar, um outro N cromossomos que é seu, ou seja, um número de cromossomos que é seu, o outro N que é meu, que estou entrando por aqui. E nós, 3 células, vão juntar e formar uma célula só, 3N. E você come isso, sabia? É, porque isso aqui é que vai formar futuramente a semente. Toda vez que você come uma semente de feijão, você está comendo o embriãozinho que foi formado aqui. E além disso, você está comendo aquela massinha branca que está lá dentro do feijão, a maçã do milho. Você está comendo, por exemplo, você rói um pequi, e aí você parte esse pequi lá no centro da semente e tem uma massinha branca lá. Enfim, o alimento que está dentro da semente, o chamado endosperma secundário, é isso aqui, ó. O que essa célula 3N vai fazer? Multiplica, multiplica, multiplica várias mitoses e vai formar a massinha que fica endoesperma. A massinha que fica, olha a expressão, endoesperma, dentro da semente. E esse tecido é formado de células 3N, porque é a célula 3N que estava aqui que multiplicou e formou a massinha que fica endoesperma, chamada de endosperma secundário. As antípodas estouram, o nutriente dela fica aqui, bem como as sinérgides. Então aqui nós temos um embrião 2N e a célula 3N, triploide, que multiplicou e formou a massinha que está presente dentro do esperma. Isso é fecundação dupla. Isso é fecundação dupla. Uma fecundação que forma o embrião. Você percebe que o núcleo espermático veio aqui e fecundou a oosfera. Fecundação já aconteceu. E a outra fecundação é o encontro dessa célula espermática com essas duas aqui, formando uma célula 3N. Isso é fecundação dupla que acontece somente onde? Nas angiospermas. Tranquilo? Vamos voltar aqui? Vamos voltar para as características gerais? Está ficando fera, olha lá. Vascular traqueófita, tem xilema e floema. Espermatófitas apresentam semente. Fanerógamas, flor visível e atrativa. Fecundação dupla, nós acabamos de ver. Sifonógamas, presença do sifão, do canal, desse tubo aqui, ó, polínico. É novidade? Aqui, não, nós temos desde as gimnospermas. Principais dispersões é o que garante a grande biodiversidade que essa planta tem, é justamente esses variados mecanismos de polinização. É isso, pessoal. Então, isso representa o estudo das angiospermas, com a compreensão do seu processo de fecundação dupla, com a compreensão da anatomia da flor, percebendo que ela pode ser monóica, dioica, ou que ela está adaptada à autofecundação ou à fecundação cruzada, qual a importância disso no seu processo evolutivo. Galera, é isso, grande abraço, Deus abençoe, curta, compartilha, se inscreva no canal para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.